sobre esses alertas que aparecem aí no Boletim Focus. A gente recebe agora para conversar a economista-chefe da Lifetime Gestora de Recursos, a Marcela Kawauchi. Marcela, obrigada por nos atender aqui no Hora H. Bem-vinda. Olá, Thaís, é um prazer. Marcela, você acompanha de perto os movimentos de inflação? A gente traz muito aqui a sua leitura. O que te preocupa nesse processo inflacionário, alimentado sim pela guerra, mas há outros fatores que te preocupam sobre a resposta dos preços e a inflação no Brasil? Sim, de verdade a gente tem acompanhado bastante a inflação, porque a resposta da inflação a esse momento de choque de oferta vai definir o que o Banco Central vai fazer e o tamanho do corte de juros, o tamanho do ciclo de corte de juros que a gente já começou a viver. Quando a gente olha para preocupações, a gente tem uma mistura de preocupações antigas com preocupações novas. A inflação de serviços, ela já era uma inflação teimosa e que vinha incomodando o Banco Central, principalmente por conta da força da demanda interna. A partir de março, a gente viu um choque de oferta externo se somar a esse risco inflacionário. Esse choque naturalmente refletiu em inflação mais alta, principalmente em dois grupos ali. A gente, quando olha o Focus, consegue olhar o Focus aberto, principalmente em alimentação e itens monitorados, que basicamente são os combustíveis. A gente tem, então, naturalmente, esses dois itens subindo, mas a partir dessa última semana, além do IPCA cheio, que chama atenção, como você falou, chama atenção também a revisão para cima na inflação de serviços. Isso indica o que a gente chama de efeitos de segunda ordem. O que é natural é que a inflação fique concentrada em alimentação e combustíveis, mas ela começa a se espalhar ali para outros itens na economia, e isso deve trazer preocupação adicional para o Banco Central. E não só isso acontece para 2026, como também para 2027. Como você ressaltou, né, a inflação para o ano que vem também foi elevada nessa última pesquisa Focus. Marcelo, sobre os juros, onde também houve uma revisão importante. Os economistas todos, vocês todos, estão fazendo as contas e estão entendendo que o espaço para uma redução está diminuindo. Ainda assim, continuamos contando com uma nova queda dos juros na próxima reunião do Copom desse mês, ou já não dá mais para falar nisso? Ainda parece o cenário mais provável, uma queda pequena de 0,25 ponto percentual, mas ainda assim uma continuidade do ciclo que começou em março. Agora, essa queda, ela fica ali sob júdice quando a gente lembra que esses efeitos da guerra já são muito proeminentes na inflação ao consumidor e também na inflação no atacado. Então, a gente tem um Banco Central ali que tem um balanço de riscos muito pior na hora de tomar a sua decisão. Então, ainda que sim, a expectativa seja de um corte de juros na próxima reunião, a probabilidade desse corte acontecer, ela está um pouco menor e existe uma grande chance, inclusive, do Banco Central fazer o que a gente chama de esperar para ver, interromper, pausar o ciclo de cortes, entendendo que é mais prudente fazer isso nesse momento e depois retomar à medida que os efeitos da guerra se dissiparem. Não é o que eu imagino que vai acontecer, afinal de contas, o Banco Central brasileiro não tem muito essa tendência de fazer isso, isso acontece muito nos bancos centrais avançados, mas existe sim essa possibilidade de manutenção. Agora, olhando para frente, certamente esse efeito da guerra funciona como um limitador desse ciclo de cortes, que foi o que mostrou a pesquisa Focus, né? A gente tinha uma expectativa, a expectativa chegou a ficar em 12% lá no começo do ano, depois ela foi para 12,5% e agora em 13% no final desse ciclo. E o que faz com que a gente tenha o ciclo de corte mais tímido ali do histórico do Banco Central, né? Nunca um ciclo de corte foi tão pequeno como esse, se esses 13% forem confirmados. Claro, nos outros momentos, o Banco Central teve mais espaço e sinalização positiva do comportamento da inflação para baixar mais os juros. Marcela, rapidamente para fechar, como é que isso tudo bate na atividade econômica? Porque não houve revisão para PIB, por exemplo.
É verdade, é bem interessante, né? A revisão de PIB, ela está até um pouquinho melhor para 2026 e para 27 ela continua estável. A guerra tem algumas questões interessantes que são particularidades da economia brasileira. O fato da gente ter a indústria extrativa como uma indústria bastante relevante no Brasil faz com que os efeitos de um preço maior de petróleo acabem ajudando a nossa balança comercial e também o PIB da indústria extrativa. Por isso, o peso da guerra com o mundo crescendo menos, acaba sendo compensado por esse PIB da indústria extrativa um pouco maior. E é por isso que, apesar de todo esse cenário desafiador, o nosso PIB para 26 fica ainda muito perto de 2%, assim como o PIB de 2027.